Na próxima quarta-feira, Rubem Aguirre, o nosso eterno professor Girafales, completaria 88 anos de vida. Feliz aniversário, professor Linguiça! Ai, meu Deus. E que tal conhecermos hoje um pouco da história desse gigante, literalmente, da comédia? Então senta que lá vem história, é logo depois da vinheta. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e siga-nos os bons! A gente conhece o Rubem Aguirre pela interpretação incrível do professor Girafales. Ele que era o eterno namorado da Dona Florinda. Dona Florinda! Professor Girafales. Ele também era o dedicado professor de todas as crianças da vila. O senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios também, seu Madruga. Mas então por que continua? Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base, veja. E o professor não fugia de uma briga, não. Mas como Rubem Aguirre chegou a ser o professor Girafales? Bom, essa história começa no dia 15 de junho de 1934, na cidade de Saltillo, no México. Rubem Aguirre Fuentes era filho de Rubem Aguirre Flores e de Vitória Aguirre Fuentes. Ele era o mais velho e mais alto de 6 irmãos. Tá, Antônio, mas mais alto quanto? Então, ele tinha 1,95 m de altura, imagina só. Continuo crescendo. Ele cresceu na cidade de Saltillo, depois foi para Torreón, e depois foi para Ciudad Juárez, onde ele se formou como engenheiro agrônomo. Mas além dessa profissão, ele também fez várias outras atividades. Ele teve aulas de canto. Veja como estou sofrendo por teu amor. Ele praticou esgrima. Ei, guarda! O que é? A sua hora chegou! Ele também foi piloto de avião e fez também teatro. E no teatro ele seguiu um caminho bem diferente da sua formação. Ele passou a trabalhar como ator e diretor e fez várias peças a partir dos anos 50. Ao mesmo tempo, ele começou a se aventurar em um outro campo bem diferente, o rádio. Ele trabalhou em rádios de Ciudad Juárez, onde criava programas musicais, de concursos e cômicos também. Ele começou a crescer na carreira no rádio, até que seus caminhos foram se enveredando também para a televisão. Numa dessas ocasiões, por obra do destino, faltou um animador de um programa chamado Variedades de Melodia. Sem ninguém ali para apresentar, quem assumiu a bronca foi o próprio Rubem. Eu pedi que fizesse a apresentação, também uma pessoa muito conhecida de todos vocês, e que também não é lá essas coisas, né? Mas é melhor que nada. Com vocês, o professor Linguiça! Aplausos, aplausos, palmas para ele! E ele gostou tanto dessa experiência que começou a fazer anúncios publicitários para a televisão. E no rádio e na televisão, o Rubem também se dedicou a uma de suas paixões, as touradas. Grande conhecedor de touradas, ele se ofereceu para transmitir as competições, o que fez tanto no rádio quanto na televisão. Inclusive, ele chegou a apresentar um programa chamado Resenha Taurina, em que ele entrevistava os toreadores. Nos anos 60, o Rubem já era um nome bem reconhecido tanto no rádio quanto na televisão. E nessa época ele foi para Monterrey para trabalhar como executivo no Canal 6. E o seu sucesso naquele trabalho foi tão grande que no final dos anos 60 ele é contratado pelo Canal 8, lá da cidade do México. No Canal 8, além de ser executivo e apresentador, ele também começaria a dar os seus primeiros passos para a eternidade. Foi no 8 em que o Rubem criou o programa El Club del Chori. Chori, que era como ele era conhecido na época que ele trabalhava em Monterrey. E foi nesse programa, que era de variedades, dedicado também às crianças, que ele conheceu dois homens que viriam a ser frequentes em sua vida, Maria Antonieta de las Nieves e Carlos Villagrán. Inclusive, olha só eles aí participando de um sketch com o Rubem, interpretando a história do Mágico de Oz. E no 8, Rubem viria a conhecer um de seus grandes amigos e companheiro de uma vida toda, Roberto Gomes Bolanhos. Foi Rubem que analisou o projeto de um programa chamado El Ciudadano Gómez, criado pelo Roberto Gomes Bolanhos. Inclusive, foi feita a gravação de um piloto, e nesse dia faltou uma atriz que ia interpretar uma secretária nesse programa. Aí o Rubem Aguirre perguntou para o Roberto
se dava no mesmo que o personagem fosse interpretado por um homem ou por uma mulher. O Chespirito disse que dava no mesmo e daí o Rubem assumiu o papel. Essa parceria aconteceria também nos Sábados da Fortuna, onde surgiu o quadro dos Super Gênios da Mesa Quadrada. Lá, enquanto o Roberto Gomes Bolaños interpretava o Dr. Chapatin, o Rubem Aguirre já era conhecido como o Professor Rubem Aguirre Girafales. Sua caracterização já era um pouco parecida com o que a gente veria depois no Chaves, mas a personalidade dele era um pouco diferente, ele era bem mais turrão e volta e meia se estressava bastante com seus companheiros de mesa quadrada. Venga, Pancho. Todo el mundo sabe que la estatua del caballito representa a Carlos IV. Logo, os Super Gênios ganhariam vida e programa próprio. E foi numa dessas ocasiões, no final dos anos 70, que o Rubem Aguirre participaria do primeiro sketch do Chapolin Colorado, ainda no Super Gênios. Foi o sketch Casamento Forçado. E aqui nesse vídeo a gente fala um pouco sobre como que foi essa estreia do Chapolin Colorado. Bom, o Rubem era uma estrela do programa. Tanto que no ano de 1972, ele também estrelava um outro quadro do programa Chespirito, que era Los Chifladitos, em que o Rubem interpretava um maluquinho chamado Lucas Castanheda, que era companheiro de loucuras do Chaparrão Bonaparte, interpretado pelo Chespirito. Até que naquele 72, o Rubem recebe uma proposta irrecusável para trabalhar no Canal 2, um concorrente do Canal 8, onde ele seria roteirista de um programa chamado Sub Pelaio Sub. E sem querer querendo, o Rubem Aguirre acabou sendo responsável pela criação do quadro que daria fama mundial ao Roberto, que era o Chaves. Isso porque, sem ter o quadro dos Los Chifladitos, ficou uma lacuna ali no programa. E o Chespirito, para ocupar esse espaço, decidiu buscar lá atrás um quadro que ele tinha feito umas semanas antes, de um menino que atrapalhava um homem que estava vendendo balões. Esse menino viria a ser o Chaves, que iria estar numa vila junto com o Seu Madruga, com a Chiquinha e vários outros personagens que surgiram depois naquele mês de março de 1972. E aqui nesse outro vídeo a gente explica um pouco de como que surgiu o Chaves e por que ele não completou 50 anos no ano de 2021. Pois bem, em 1973, com a fusão dos canais 2 e 8, surgia a Televisa. E com isso, o Rubem Aguirre voltaria a trabalhar com o Chespirito. Inclusive, se especula que o Rubem Aguirre voltaria quando ainda era programa Chespirito, no dia 20 de fevereiro de 1973, quando, segundo uma revista Teleguia, passou um esquete do Chaves em que o Chaves e a Chiquinha recebem a visita do diretor da escola. E se especula que esse diretor seja o próprio professor Girafales. Bom, e o que a gente sabe é que quando o Chaves começou como série independente, o Rubem Aguirre já estava ali. E a primeira aparição dele que temos em vídeo é no sketch Pintores Amadores. E o senhor, seu animal! Já no Chapolin como série, sua primeira aparição foi no sketch Um Boneco Muito Vivo, em que ele interpreta um ventríloco que tenta passar a perna em um empresário teatral. Diga um versinho para a senhorita. Diga o que acha da senhorita. Que impressão tem dela? Aliás, esse tipo era parecido com uma situação que o Rubem fez com o Carlos Villagrán, em que ele interpretava o ventríloco e o Carlos era o boneco de ventríloco que se chamava Pirolo. E dali em diante foi tudo aquilo que a gente conhece. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de água. Água? Não, café. Ah, não seria muito incômodo. Ah, mas é claro que não. Quero entrar. Depois da senhora. Em 1974 também surge a Escolinha do Professor Girafales, no episódio O Festival da Burrice, que também foi a estreia do Godines, do Nhonho, da Pops, da Malitia, da Cândida e da Elizabeth. Depois, no ano de 75, a Escolinha mudaria para um formato e um cenário bem como a gente se acostumou a ver depois. Aliás, e o famoso tá que o professor Girafales fazia? De onde veio? Pois então, foi algo que ele copiou de um professor do ensino médio chamado Venceslau Rodrigues. O Rubem diz que ele era um bom professor, um homem muito bom também, mas que às vezes perdia a paciência e quando isso acontecia, logo ele dava um...
Já no Chapolin, o Rubem interpretou tipos dos mais diversos, que nem vilões terríveis como Poucas Trancas. Me rendo. Eu também. Eu também. Ele também interpretou um dos temidos piratas assistentes do Alma Negra. Ele apareceu ainda de novo como um ventríloco, dessa vez com um boneco Sinforoso. O melhor do mundo, sim, senhor! Ora, Sinforoso, você não se acha um pouco convencido? Lembre-se que você não passa de um boneco. Agora uma pausa no vídeo que eu quero te convidar para comentar aqui embaixo. Qual o teu momento preferido do Rubem Aguirre como professor Girafales ou como um personagem do Chapolin Colorado? Interage aí com a gente, deixa a sua opinião e fala aí qual o seu momento inesquecível do Rubem. Bom, voltando à história do Rubem, naquela época ele também fazia cinema. Um exemplo disso foi o filme Santo e Blue Demon contra Dr. Frankenstein, em que ele participa com dois famosos lutadores de luta livre, que era El Santo e o Blue Demon. E se o Rubem fez o primeiro quadro do Chapolin Colorado, ele também participou do último programa como série independente, que foi A Despedida, em 1979. Esqueça do Chapolin Colorado, todo mundo sabe que você precisa descansar. E isso é verdade. E o público também precisa descansar de você. E depois do final do Chapolin, o Rubem passa a interpretar o Don Lino, que era o diretor do jornal La Chicharra, na série La Posso Chicharra. saber que maneiras são essas de entrar no escritório? E a partir de 1980, o Rubem integra o elenco do programa Chespirito, em que ele faz uma série de personagens. Ele retoma, por exemplo, a sua dupla inesquecível com o Chaparrão Bonaparte, interpretando Lucas Tenheda no quadro dos Los Chifladitos. Já no quadro dos Caquitos, o Rubem interpreta o Sargento Refúgio, um policial muito honesto e amoroso, um homem de um grande caráter e que era apaixonado pela Marujinha. Inclusive, uma das cenas mais emocionantes da carreira do Rubem, dito por ele inclusive, foi no quadro Problemas do Coração e Muita Confusão, de 1992, em que o Sargento Refúgio quer se casar com a Marujinha, só que ela nega isso. Como ficamos, Marujinha? Ainda não respondeu. Aceita ou não aceita casar comigo? No programa ele ainda teria participações em vários outros quadros, e foi um dos poucos do elenco original a ficar com o Chespirito até o final. Ele inclusive participou do último sketch do programa Chespirito em 1995, chamado Um Dia no Zoológico dos Caquitos. Um pouquinho antes disso, o Rubem ainda faria a direção do programa Aqui Está La Chilindrina em 1994, um programa solo protagonizado pela Chiquinha. E com o fim das séries, o Rubem Aguirre passa a se dedicar ao seu circo, que ele já vinha fazendo até desde o final dos anos 70. Ele fez shows por vários países, inclusive passou aqui no Brasil. Sim, ele fez shows com o auxílio de uma professora em português que o ajudava a fazer as piadas no nosso idioma. E ele esteve no interior do Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo. Com a idade, o Rubem foi tendo vários problemas de saúde, algo que se agravou em 2007, quando ele sofreu um acidente de carro com sua esposa Consuelo. Inclusive, nesse acidente, a sua esposa teve que ter parte de uma das pernas amputada. No mês de 2007, o Rubem também voltaria a trabalhar com o Chespirito, participando em algumas ocasiões da peça 11 e 12 que o Chespirito tinha voltado a interpretar. Morando na cidade de Puerto Vallarta e com a ajuda de sua filha Verônica, Rubem Aguirre passou a interagir com os fãs de todo mundo pela internet no ano de 2011, quando ele criou uma página no Facebook e outra no Twitter. Inclusive, naquela época, ele também fez 2 Twitchcams. E no ano de 2012, com muita honra pra gente, o Rubem concedeu uma entrevista exclusiva para o Fórum Chaves, em que ele falou um pouco de sua vasta carreira. Tenía experiencia como director. Luego, trabajar con María Antonieta de las Nieves, pues era una garantía. Ella es una gran actriz, muy obediente, siempre hizo lo que se le pidió y teníamos además un elenco muy profesional. Entonces, no me costó ningún trabajo, al contrario, me dio mucha alegría haber hecho esse programa. E também naquele ano de 2012, o Rubem Aguirre participou de América Celebra Chespirito, aquela grande homenagem ao Roberto Gomes Bolanhos. Já em 2015, o Rubem Aguirre lança sua autobiografia Depois Deus Ter, em que ele conta toda a sua história, bastidores da época do Chaves, os trabalhos com o Chespirito e muito mais. Infelizmente,
esse livro até agora só tem edição em espanhol, ainda não chegou aqui no Brasil. E então, editoras, dá uma ajuda aí, porque a gente quer muito conhecer mais da história do Rubem Aguirre. No começo de 2016, Rubem Aguirre se reencontrou com Florinda Meza lá em Puerto Vallarta para a gravação de um programa de TV do Chile. E naquela ocasião, os dois cantaram juntos a música Somos Cafona Sim. Olha só que momento lindo! Até que em junho de 2016, debilitado por conta de uma pneumonia, nosso eterno professor acabaria não resistindo. Ele faleceu em sua casa na madrugada do dia 17 de junho, 2 dias depois de ter completado 82 anos. Rubem Aguirre foi velado e depois cremado, e suas cinzas hoje repousam na casa de sua família em Puerto Vallarta. E essa, meus amigos, é a história de Rubem Aguirre, esse grande ator, esse grande homem que divertiu milhões de pessoas com seu bom humor, com seu talento na comédia e que marcou a gente, os nossos sorrisos até hoje. Nosso muito obrigado por tantos sorrisos, tantas emoções e tantas alegrias. Viva Rubem Aguirre! Obrigado, muitíssimo obrigado! E aí, curtiu conhecer mais sobre a história de Rubem Aguirre, o professor Girafales? Então acho que isso vale um joinha por toda essa pesquisa e tanta informação que a gente trouxe para você. Até a próxima edição de mais um vídeo do Fórum Chaves. Sigam-nos bons!